Você sente dor no joelho quando se agacha? Ou quando sobe ou desce uma escada? Ou escuta o estalar do joelho quando você flexiona a perna assim? Pois saiba que esses são alguns sintomas de uma doença chamada condromalácia patelar. E a gente descobre mais sobre esse tema agora. Confere comigo. Após a segunda gestação, Daniele começou a sentir dores no joelho ao agachar ou quando realizava uma atividade física. Eu fui atleta de tênis e sempre joguei muito tênis e não tinha sentido isso, mas após a minha segunda gravidez, eu comecei a sentir dificuldade, assim, às vezes quando eu ficava muito tempo sentada e quando eu ia fazer alguma atividade física que exigia mais do meu joelho, correr ou também jogar o tênis. Na época eu tinha uma pessoa que me acompanhava nas minhas práticas de esporte e aí eu fui no ortopedista, tive que fazer raio-x, ultrassom, todos esses exames para poder fazer uma pesquisa mais a fundo do que eu tinha, né? E aí foi descoberto que eu tinha condromalácia grau 3. Mas você sabe o que é condromalácia patelar? A condromalácia nada mais é do que um desgaste do osso da patela, tá certo? Que é esse ossinho que fica mais arredondado aqui na frente do joelho, que ele fica atritando, ou seja, ele desgasta nos ossos do côndilo femoral, do osso do fêmur. Então no osso do fêmur tem duas estruturas, uma lateral e uma medial, que a patela fica praticamente no meio. E aí quando tem algum desajuste postural ou de sobrecarga muscular, essa patela ela começa a desgastar, tá certo? Literalmente passando osso no osso. Então esse desgaste a gente começa a dar o nome de condromalácia patelar. Esse desgaste pode acontecer em vários níveis diferentes. Do ponto de vista de laboratório de imagem, a gente classifica isso desde grau 1 até grau 4. O grau 1 é uma disfunção menor e o grau 4 é uma disfunção maior dessa estrutura da cartilagem, e ele não tem cura, na verdade, né? A cartilagem, ela uma vez degenerada, nenhuma ação que a gente faça, nem com remédios ou com algum outro tipo de terapia, pode trazer a cicatrização da cartilagem. A condromalácia patelar atinge mais as mulheres, principalmente por conta do quadril mais largo e o uso de salto alto. Mas não é só isso. Como fraqueza da musculatura, algum desequilíbrio postural, desequilíbrio muscular. A primeira coisa que a gente pensa sempre numa predisposição individual de cada pessoa para poder apresentar aquele quadro de degeneração da articulação. É claro que o uso prolongado, excessivo, desde a primeira infância, com uma movimentação maior da estrutura do joelho e com sobrecarga, pessoas acima do peso, etc., acabam tendo um desgaste maior. Mas não quer dizer que todo mundo que está nessa condição vá ter. A dor é o principal sintoma dessa lesão. Geralmente é nessa região anterior do joelho, principalmente nessa região mais abaixo aqui da patela. Quando você vai agachar, quando você vai subir escada. Então, assim, são sintomas característicos da condromalácia patelar, mas que às vezes a gente vai deixando passar. A gente sente uma dorzinha, sente outra, não, isso vai passando. E aí, com a medida que isso vai acontecendo, o osso vai desgastando. E aí, às vezes, se torna um pouco pior a gente tratar para ter um resultado imediato. O diagnóstico ele é basicamente de duas formas. Primeiro, quando você sente algum incômodo desse tipo, é ideal procurar o fisioterapeuta, porque existem alguns testes específicos para que a gente faça. Então aqui no consultório a gente mobiliza a patela, faz alguns testes específicos para identificar se realmente existe a condromalácia e o raio-x. O tratamento é realizado com medicamentos para aliviar as dores, aliado aos exercícios físicos. Aqui no consultório tem algumas manipulações que a gente tem que fazer, corrigir algumas articulações que estejam desajustadas, né, melhorar um pouco a postura. Os médicos recomendam que para o melhor resultado no tratamento seja realizado fortalecimento muscular. Na grande maioria das vezes, a eficácia do tratamento com condromalácia patelar é com o fortalecimento muscular. O que geralmente acontece é o seguinte: a pessoa sente uma dor em qualquer parte do corpo, mas se referindo no caso a joelho, ela vai pensar o seguinte: vou parar de fazer atividade física porque essa dor vai aumentar. Sendo que o que é que acontece? Quando ela para de fazer atividade física, ela gera um enfraquecimento daquela estrutura, no caso a coxa, no caso a articulação que é joelho. Então aquela dor provavelmente só vai aumentar, porque ela vai ficar mais encurtada e mais enfraquecida. Então o que a gente justamente recomenda é justamente o contrário.
Daniele deixou de lado alguns exercícios, como a corrida e a bicicleta, por conta das dores que sentia. Há 1 ano, ela decidiu voltar a correr. E eu não conseguia correr 5 quilômetros, né? E aí eu voltei a minha musculação para a corrida, né? Então eu fortaleci, na verdade, músculo, fortaleci core também, que facilitou para que eu começasse a correr. A questão, no caso, do fator limitante da condromassia em relação ao exercício vai ser os ângulos e movimentos. Alguns, no caso, ângulos a gente não vai poder trabalhar e outros vão ser os mais recomendados. No caso do CrossFit, fica complicado porque é aquela coisa, é uma atividade coletiva. Então, vai ficar bem difícil, no caso, coaches, como eles são chamados, orientar aquela pessoa a fazer determinados exercícios com aquela limitação, porque a aula é coletiva. Já no caso da musculação, a gente consegue trabalhar bem mais de uma especificidade, ou seja, a gente consegue limitar mais os movimentos, fazer uma coisa mais bem orientada. Eu acho que é muito importante a gente dar ouvidos àquilo que o nosso corpo está dizendo, né? Então, quando começa a haver um processo de dor, quando começa a haver um processo de desconforto ligado ao exercício, a gente precisa dar atenção a isso, não pode deixar isso passar em branco, procurar o seu médico, procurar entender qual é a estrutura que está machucada, para a gente poder fazer o tratamento adequado e evitar que esse quadro piore com o passar do tempo.